Simão Cassete. Não, mas espera aí, não é o Simão Cassete que foi sim, candidato às presidenciais em 99? Primeiro Exatamente. candidato às Mas o eleições. senhor não vai morrer agora, sabe por quê? Sim. Foi ontem. Eu falei de si. E eu perguntei, mas onde é que anda o Simão Cassete? Desapareceu assim do nada, continua em Portugal. Alguém me disse, não, ele já está aqui. E até disse-me qual era a instituição que estava a funcionar. Eu disse, mas eu desde aquela entrevista ali na RTP África, onde estava o Manuel Rui Monteiro e o Sousa Jamba. É Sousa Jamba, né? Lembra-se, né? Sim. Nunca mais ouvi falar do senhor, nunca mais vi o senhor. E eu pensei que continuasse lá por Portugal. Na verdade, continuo em Portugal a partir de julho passado, porque terminei a minha atividade profissional aqui. Estou aqui casualmente porque vim resolver algumas questões documentais. Então está mesmo lá a viver até hoje. Sim. Senhores, vocês estão a presenciar aqui é um momento em que duas pessoas do MPLA têm vergonha do MPLA. Não vão assumir, mas têm vergonha do MPLA. Então estão tipo, nunca mais te vi, te fatigaram também. Como é? Também me fatigaram a mim. Eu há bocado só disse António Venâncio, porque nós estávamos a falar do António Venâncio, mas é o Simão Cassete. Na altura, em 92, por acaso, se quiserem ver, ele também já esteve aqui connosco. Em 92, candidatou-se à presidência, só que lá está, o MPLA já fatiga há muitos anos. Fez parte dos candidatos a Presidente da República nas primeiras eleições deste país. Portanto, ele já tem a sua página. Não, ele tem o seu nome gravado nas páginas douradas da política doméstica. Por favor. E isso já ninguém lhe tira, né? Você não pode falar da história das primeiras eleições sem citar o nome dele. Sob pena de ser acusado de estar a adulterar a história, né? Bom, mas isso é inegável. Mas acho que não é muito difícil haver adulterações da história. Não, mas enquanto nós estivermos aqui vivos, nós vamos defender a história. Aliás, o Sérgio Raimundo bem referiu que há uma parte da história que não é recordada, não é? Nomeadamente os líderes dos outros movimentos de libertação nacional naturalmente que assinaram os acordos de Alvor, não são tidos nem achados, não têm sequer direito a uma rua, não é? Portanto, quanto mais... Mas penso que não estamos longe disso. Pois. A mensagem está a passar e acredito que quem de direito vai refletir e há de concluir que ele vai ganhar muito mais pontos politicamente se dar este passo de se continuar a manter o resto no anonimato. Bom, eu queria colocar, para já começar por uma à parte, porque, na verdade, quando o Dr. Sérgio Raimundo diz que esta Constituição não foi um fato à medida de Zé Eduardo dos Santos, devo lembrar-lhe que a Constituição atípica nasceu no banquete que o Presidente Zé Eduardo deu na recepção ao Presidente Zuma, não é? Portanto, numa altura em que todas as propostas constitucionais, o período de apresentação de propostas constitucionais até já estava encerrado, não é? Eu lembro. Pois, portanto, aqueles que foram escrever essa Constituição fizeram na sequência desse discurso de Zé Eduardo nesse banquete. Essa é uma parte que achei que deveria fazê-lo. O segundo parte é lembrar que, tal como aconteceu com Zé Eduardo dos Santos, também Agostinho Neto teve, de certo modo, um período de esquecimento na história deste país, não é? Portanto, nós que vivemos esse período pós-morte de Agostinho Neto, não podemos esquecer que o Agostinho Neto era reverenciado no chamado feriado dos Heróis Nacionais, que a televisão quase começava com uma novela uma semana antes e terminava na semana seguinte, não é? E isso, a partir de uma certa altura, também deixou de se fazer, não é? E quase o dia do Herói Nacional quase nem era associado à figura de Agostinho Neto. Portanto, parece que a história repete-se, não é? Finalmente, qual é a minha questão? A minha questão é,
todas as críticas que são feitas à Constituição atual, considera, o senhor é jurista, eu sou engenheiro, portanto não estou a meter foice em seara alheia, não é? Considera que bastará uma revisão constitucional ou é mesmo necessário escrever uma nova Constituição? Porque, tanto quanto eu sei, as revisões constitucionais têm aquilo a que se chama os limites materiais da revisão constitucional. Isso significa que há partes da Constituição atual que nunca poderiam ser alteradas numa revisão constitucional. Essa é a minha questão. Muito obrigado. De ouvir da sua parte. Sim. Muito obrigado. Não, obrigado, mas... Sim, Não, é uma honra. Não é a minha intenção intervir. Não, mas também como é do MPLA está habituado. Não. não tem nada. Há uma correção a fazer. Eu sou daqueles que não sou capaz de manter a posição do Dr. Sérgio Raimundo. Tem Eu, vergonha em na cara. 1975, saí do MPLA. Não é? Tem juízo Quando considerei que aquele projeto não era aquele que tinha. em que eu acreditava. E, portanto, por isso, também paguei, porque em 78 fui preso, etc. Não, o doutor Sérgio Muito obrigado. Raimundo vai deixar de ser do MPLA hoje também. Estamos a caminhar para lá. Não, mas olha, é assim, fez aqui duas considerações, não é? Bem, vou responder à questão em primeiro lugar, que é para não me esquecer. Bom, é discutível isso. Se basta uma revisão constitucional ou uma refundação, no fundo é isso que está a querer defender, uma nova Constituição, começando do zero. Eu confesso que eu sou mais apologista da opção de uma revisão profunda. A revisão profunda, e compreendo a sua inquietação sobre os limites materiais, e se tivermos que olhar para os limites materiais, nós vamos ter que recuar à Lei Constitucional de 92. Porque a Lei Constitucional de 92 resulta de um pacto entre as duas principais forças beligerantes na altura, não é? Que são os tais acordos de Bicesse, e que definiam que determinadas matérias não deveriam ser objetos de alteração na elaboração e aprovação da Constituição. Porque aquela era uma lei constitucional que era transitória, mas já se projetava uma Constituição no futuro. E que esse processo constituinte, não é, não poderia mexer naqueles limites materiais. E um deles qual é? E eu acho que os limites até ainda hoje são consensuais. Aqueles da Lei Constitucional de 92 eram o modo de eleição do Presidente da República, que tinha que ser separado de forma direta, e os deputados à parte. E o que nós assistimos na Constituição de 2010 é uma violação dos limites materiais da Lei Constitucional de 92. Por quê? Porque, para mim, alterou-se o modo de eleição do Presidente da República. Retirou-se a possibilidade do cidadão escolher de forma direta quem deve ser o Presidente da República. E aquilo que eu disse no segundo Congresso de Direito Constitucional, criou-se um embuste no 106 da atual Constituição que diz que o Presidente da República é como que continuasse a ser eleito de forma direta, periódica, secreta e universal. Mas eu não vejo, porque depois tens o 109 que diz assim, é Presidente da República o número 1 da lista vencedora. Exatamente. Há aqui uma contradição. E, portanto, o 106 é um embuste para dar a entender que não houve violação dos limites materiais da Lei Constitucional de 92. Quando houve, o senhor fez parte daquele processo diretamente. Ao abrigo dessa Constituição, na altura já tinha partido, né? Formado, não? Pois tinha. Diga. Foi candidato por uma coligação. Sim, de uma coligação, pô. Na altura aceitavam coligações, né? Não, hoje também aceita-se coligação. Para já é para depois. Mas o problema é permitir. Sim. Em 92, as constituições deviam ser pré-eleitorais, cessarem. As coligações. Eram pré-eleitorais, mas depois na altura das... Não, eu não falei de coligações, ele é que falou. As coligações hoje são para a legislatura, não? Quer dizer, os partidos que constituem uma coligação têm que se manter coligados até o fim da legislatura. Ao final da legislatura.
Sim, está bem, mas aqui o problema é olharmos para os limites materiais da Lei Constitucional de 92, que foram mexidos, né, ou violados, sem o cumprimento daquilo que está na própria Lei Constitucional, porque ela não permitia o referendo constitucional, o que significa dizer que não era permitida a realização de referendo para alterar matérias de natureza constitucional, incluindo os limites materiais. Daí que há um político da oposição, que não me recordo agora o nome, que em tempos, já uns bons anos atrás, na Universidade Católica, na Faculdade de Direito, houve lá uma atividade, uma mesa redonda, e ele defendia justamente aquilo que eu também defendo. É que para se chegar à conclusão daquilo que hoje é a Constituição de 2010, o modo de eleição que foi alterado, você tinha que fazer uma dupla revisão constitucional. Tinha que alterar o artigo da Constituição que não admitia o referendo constitucional para devolver o poder ao povo e perguntar ao soberano: querem que se mude o modo de eleição do Presidente da República de A para B? E se a resposta fosse positiva, então passaríamos para a segunda revisão constitucional, já no âmbito da revisão global, que deu lugar à Constituição de 2010. Até aí, para mim, o artigo 109 é uma violação dos limites materiais da Lei Constitucional de 92, e isso faz cair esse artigo, e mais do que fazer cair, até pode pôr em causa a eleição do Presidente da República. Que eu já disse publicamente, eu não estou a dizer que o Presidente da República não tenha legitimidade para governar. Quem diz isso é o Luati. Ele tem uma legitimidade indireta que recebe através do partido que o povo, nas urnas, escolheu para, ou deu mandato, conferiu mandato para governar. E, infelizmente, é a Constituição que diz que o Presidente da República é o número 1 daquele partido. Mas se for atacada a inconstitucionalidade desse artigo, isso pode ter outras consequências. Agora, aquilo que eu disse, eu continuo a defender uma revisão profunda e não propriamente um novo poder constituinte, um processo constituinte. Porque também é preciso preservar algumas conquistas positivas que foram alcançadas ao longo desse tempo. E eu chamo sempre a colação o exemplo das grandes nações do mundo, inclusive aquela que nos colonizou. O mesmo hino, os mesmos símbolos da ditadura colonial são aqueles que existem e vigoram hoje na democracia. E perguntem aos portugueses porque que eles nunca discutiram a mudança de símbolos. Porque isso tem consequências do ponto de vista econômico, não só político, diplomático, como também do ponto de vista econômico. Você se mudar os símbolos agora do país, vai ter que mudar os passaportes, os bilhetes de identidade, vai ter que mudar toda a documentação existente no país. Isso tem custos elevadíssimos. Você tem gente a morrer de fome, a comer nos contentores. É mais sensato gastar dinheiro para mudar os símbolos ou salvar a vida daquelas pessoas que estão ali a padecer de fome nos contentores de lixo? Temos que saber definir prioridades. E nós já mesmo sabemos. as Alemanhas, que andaram divididas depois da Segunda Guerra Mundial, as bandeiras não eram muito diferentes uma da outra. E quando houve a reunificação, eles não perderam tempo a discutir símbolos. Estão aí, estão a avançar. E nós continuamos, às vezes, distraídos nos símbolos. Bom, é discutível, depois se diz a bandeira da República é parecida com a bandeira do MPLA. Talvez podemos discutir e dizer para o MPLA altera a sua bandeira porque temos que preservar aquilo que eu interessa. E o MPLA que vai dizer não, Angola que mude, que nós estamos aqui primeiro. Está bem, mas isso é uma opinião minha pessoal, não vai mudar o país, é uma questão que tem que ser discutida em foro próprio e num âmbito mais alargado. E aquilo que for a decisão do povo é aquilo que vamos respeitar. Eu posso pensar de uma forma, mas não ser esta que a maioria da população entenda que seja. Se acharem que tem que mudar, mudem. Se quiserem ir para uma espécie de refundação do Estado através de um novo processo constituinte, eu não vejo maldade nisso. Mas atenção, é que às vezes as rupturas profundas podem deixar marcas que levam tempos a sarar. Porque há muita coisa boa que pode ser aproveitada. Porque o que temos que corrigir não é tanto assim como aquilo que se pensa. É o sistema de governo que para mim deve ser alterado. Ou então deve ser melhor clarificado e definir aqui os chamados pesos e contrapesos para que a governação seja mais transparente e mais sindicada,
por qualquer um de nós, enquanto cidadãos deste país e fiéis depositários desse Estado, é garantirmos a tal justiça independente, alterando os modos de eleição, nomeação dos presidentes dos tribunais supremos e dos juízes que preenchem esses tribunais, para retirar um pouco a carga política, por exemplo, do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é um tribunal altamente político. O Presidente da República, enquanto tal, pode indicar 8 magistrados para aquele tribunal e por via do seu partido ele pode indicar mais uns tantos. Não há como você manter o equilíbrio no Tribunal Constitucional. E a prova disso, todos nós assistimos aquela vergonha de anularem o Congresso da UNITA nas vésperas das eleições. E ficou claro que aquela anulação foi uma encomenda política para inviabilizar a liderança atual da UNITA participar no pleito, que era a liderança de Adalberto, que ameaçava a reeleição do MPLA. Quando Adalberto ganhou muita popularidade, não há dúvida quanto a isso, quer no seio da juventude, nos grandes centros urbanos, e o resultado está aí, as eleições de 2022, o que nós assistimos em Luanda. E ainda houve uma tentativa de anularem o Congresso o seguinte, tal que foi realizado em repetição do primeiro. E provavelmente só não deram este passo. E posso vos dizer aqui, eu fui o advogado do Antônio Venâncio, com quem você confundiu um bocado. E o Congresso do MPLA tem muito mais irregularidades que o Congresso da UNITA. Óbvio. Sim, eu só vou-vos dar aqui um exemplo. A própria Constituição e a lei dos partidos políticos definem regras para a constituição de uma força política. Dentre elas, as regras básicas da democracia interna. Os órgãos têm que ser eleitos, o processo tem que ser transparente. Então, como é que você admite um processo eleitoral do MPLA no Congresso de 2022 que não tinha uma comissão eleitoral a gerir aquele processo? A comissão eleitoral foi criada no Congresso. E a minha pergunta é, quem é que geriu o processo eleitoral desde a admissão das candidaturas até a eleição? Se não é a comissão eleitoral, que foi criada no Congresso. Está lá nas deliberações do MPLA, da reunião do Comitê Central que convocou o Congresso, a tal comissão preparatória, que era presidida pelo presidente cessante, que era ao mesmo tempo concorrente à sua própria sucessão. E a tal subcomissão de mandatos, que recebia e apreciava as candidaturas, era coordenada pela vice-presidente do MPLA cessante e concorrente à sua própria sucessão. O secretário-geral, que também era cessante e concorrente à sua... Aliás, foram todos reconduzidos e que estavam a conduzir a subcomissão. E são documentos oficiais do MPLA, não estou a inventar nada, não estou aqui a falar mal de ninguém. E, portanto, isto demonstra que este partido não está preparado, se não assume, não aceita as regras da democracia interna, não pode liderar um processo de democratização de uma sociedade. Você não pode arrumar a casa do vizinho quando a tua casa está desarrumada. Como é que você vai chegar na casa do vizinho e dizer assim, isso aqui está mal arrumado, tem muita poeira aqui e ali, se você próprio... Vamos à tua casa para tirar o exemplo como é que arrumaste a tua casa. As cadeiras estão de patas para o ar, mesas não sei aonde. E, portanto, isso está ali patente. O que é que aconteceu? O Tribunal Constitucional não anulou nenhum nem outro. Provavelmente o recurso do Antônio Venâncio salvou o Congresso da UNITA também. Quer dizer, foram por um meio termo. Não anulamos nenhum dos congressos. Deixem os homens concorrer. Porque se não há o recurso do Antônio Venâncio, tenho a certeza que aquele congresso realizado em repetição do primeiro anulado também seria anulado. Seria anulado. Agora, eu respeito a sua opinião. Você, quando diz que a história se repete, que o Zé Eduardo também... não, mas o Zé Eduardo, atenção, o Zé Eduardo construiu um mausoléu para o Agostinho Neto. O Zé Eduardo... E tem uma tenda no mausoléu para o Zé Eduardo? Não, o Zé Eduardo é que propôs a consagração do Dia do Herói Nacional, em alusão ao Agostinho Neto. Pelo menos ele todos os anos não era esquecido no dia 17. Eu não estou a dizer que tenham que recordar e falar todos os dias do Zé Eduardo. Não é isso.
Mas não foi Não o pode tratamento esquecer. que ele deu, o tratamento que lhe deram, não é o que ele deu ao Agostinho Neto. Não é verdade, porque ele não prendeu nem os filhos de Agostinho Neto,